tem uma pessoa muito simples, uma pessoa que foi moldada pelo sofrimento, que cresceu mediante a vontade, entendeu, de superar todas as barreiras que apareceram na sua vida. Então, essa pessoa está começando a ser mostrada agora. Recomeçar? Não é começar do zero. Vamos começar do zero. Tudo aquilo que já é seu. Como tem coisa que é nossa, não é, Zoraia? Seja muito bem-vinda, minha amiga. Tudo bem? E aí, conta pra gente aqui, vamos já começar com tudo. Conta pra gente aqui quem é Zoraia Benvenuti. Então, Zoraia Benvenuti é uma mulher já de 50 a mais, 54 anos. Amo quando dizem que eu não apareço essa idade. Adoro. Apesar que não tenho preconceito nenhum. Mas há 26 anos eu atuo na área de educação e de mentoria. Sou natural de uma cidadezinha chamada Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. É uma cidade que foi colonizada por suíços. Então tem um pouquinho aquele ar de Europa. De Europa ainda, né? Isso. E ao longo desses 26 anos de carreira, eu tenho me descoberto e reescrito as minhas trajetórias profissionais. Comecei como professora de inglês, depois abri minha própria empresa e atualmente eu estou na área. Quer dizer, ainda como professora, que eu amo essa profissão, mas eu estou mais como coaching de carreira profissional. Uma vez que a gente é professora, a gente nunca deixa isso e está sempre ensinando de alguma forma, né, Zoraia? E é uma honra a gente levar esse título de professor. Gostaríamos que no Brasil fosse mais reconhecido, né? Que fosse dado o louvor que o professor merece. Mas a gente está fazendo com o professor, tudo começa com o ensino, né? Verdade. E nessa minha trajetória como professora, veio a empresária e atualmente atuo, né, como empresária de carreiras. Colocação e recolocação no mercado de trabalho. Só que o meu viés é um viés assim que junta aquilo que o mercado de trabalho hoje ele exige, que é a fluência do idioma inglês, o desenvolvimento das competências comportamentais e, mais recentemente, o desenvolvimento das competências relacionais, que é uma junção daquilo que a gente já conversou um pouquinho, que é a união da hard skills, que significa certificações, tudo aquilo que você estudou ou estuda, que há uma certificação, mais as soft skills, que são as competências comportamentais, e a Real Skills ela veio para complementar essas duas áreas e trabalhar conjuntamente. Hoje não é somente uma certificação que vale no mercado, também não é somente uma competência comportamental, como liderança, como empatia, como escutativa, mas é a junção, é uma engrenagem que eu falo, trabalhar conjuntamente. E essa habilidade, que é chamada Real Skills, ela no Brasil não está sendo tão desenvolvida ainda, mas já está chegando. Não é um termo comum aqui no Brasil da gente escutar, né? Não é. É assim, o Brasil ele sempre corre um pouquinho, um passo atrás do que está acontecendo, né, no exterior. Mas isso é de acordo com as circunstâncias que o Brasil vive em relação à questão de educação. Como eu sou uma estudiosa do mercado de trabalho, gente, como professor, a gente nunca para de estudar, né? Então, eu me especializei nessas áreas porque eu acredito que o meu cliente ele tem que ter o melhor. O melhor não só na fluência de um idioma, que o inglês ele é um idioma mundialmente falado, é considerado o primeiro idioma, ele é hoje patrimônio internacional, não é só do nativo do idioma. E todas as portas se abrem quando você tem a fluência no idioma inglês. É lógico que não é aquela fluência de falar de qualquer jeito, né? É saber dominar mesmo as 4 habilidades que eu ouvi falar, ler e escrever.
E eu sempre falo que nada melhor do que uma certificação para carimbar essa sua fluência. Dar aquela garantia de que realmente você sabe. É muito fácil a gente fingir, né? Eu acho que colocar num currículo alguma coisa que você finge que domina é muito fácil, né? A hora que começa realmente a entrevista ali, tá bom, então vamos virar a chavinha, vamos começar a falar agora em inglês nessa entrevista, aí o negócio já fala diferente, né? Infelizmente, é comum, não deveria ser isso acontecer, mas as pessoas não acreditam que colocar no papel uma habilidade que ela não domina vai abrir alguma porta, né? Uma porta de emprego, de uma porta de um reconhecimento dentro da própria empresa. Mas hoje o mercado, né, principalmente dentro das multinacionais, é bem mais rigoroso. Você tem que ter uma certificação e, fora isso, você tem que ter uma entrevista para comprovar essa fluência. Então, eu acredito e sempre apostei nisso há 26 anos, que tudo nosso tem que ter um carimbo de aprovação. Né? Então, a Benvenuti, na parte do idioma, ela preza muito por esse princípio. Tá? Você estudar a fluência, mas ter uma certificação internacional, como o TOEFL, o IELTS, Cambridge. É lógico que nós temos 2 tipos, né, de certificações. A gente tem o teste de proficiência. Esse abre as portas para o mundo acadêmico. Tá? O teste de proficiência ele tem validade de 2 anos, como o TOEFL, o IELTS. Mas temos as certificações vitalícias, como o Cambridge, Michigan, que você traz para o seu currículo e está ali como um passaporte para qualquer oportunidade que você pleitear. Por exemplo, nós tínhamos conversado. Quem é fluente já tem 30% de possibilidade de aumento no salário logo de cara quando entra no mercado de trabalho. A gente esquece que a gente ainda está inserido num mercado em que grande parte das pessoas aqui dentro do Brasil não tem o domínio sequer da própria língua, sequer do próprio idioma do português, né? E quando você coloca, você tem um currículo para apresentar justamente o domínio dessa outra língua, e você pode mostrar, olha, eu consigo fazer até negócios com quem está lá fora, porque eu domino o idioma que eles também falam, abre portas automaticamente, porque hoje a gente até pode ter um Google Translator, a gente até pode ter alguns canais que facilitam um pouco as coisas na hora da gente ter acesso a uma língua estrangeira, mas nada como o próprio conhecimento, né? Eu sempre brinco assim, na hora do face to face, a realidade cai. Quando você tem que, ao vivo, desenrolar uma situação, né, você se apresentar ou sustentar uma ideia sua. E essa fluência é importantíssima, porque quando você fala do meio corporativo, aqui no Brasil se entende muito a gente vai estudar um inglês corporativo para tentar se comunicar, enfim. E, na realidade, eu parto do princípio que não é só para o corporativo. Você tem que ser fluente em qualquer situação. Desde o momento que você estuda com propriedade, com uma metodologia, um método que te leva à fluência mesmo, propriamente dito, seja no inglês corporativo, ou seja, fora do corporativo, você tem fluência no idioma. Há algumas mudanças, né, como alguns termos, alguns vocabulários, mas é muito mais fácil você aprender esses vocabulários e colocá-los ligados ao que você já tem na tua fluência. Então, o processo no Brasil em relação ao idioma é um pouquinho de trás para frente. Você aprende as expressões, decora e tenta aplicar. Eu já acredito que não. Eu acredito que você tem que ir para a fluência, ouvir no idioma, saber desenvolver qualquer situação e logo depois você adaptar aquela tua fluência ao que você precisa. Ou seja, numa situação corporativa, ou seja, numa viagem de negócio, ou seja, até mesmo numa viagem de turismo, por exemplo.
Então, porque você, com o idioma, você consegue fazer qualquer uma dessas coisas, você não precisa ficar limitado só a uma coisa, né? Quando a gente fala no inglês corporativo, você está pensando, lógico, numa linguagem mais polida, para poder falar, que não vai ter tanta gíria, você está pensando em alguns termos que, de repente, sejam específicos da área, que quem não é da área pode, mesmo sabendo, sendo fluente no idioma, pode não dominar, mas o restante você tem ali como uma chavinha que pode abrir qualquer porta, né? É verdade. Ao longo da minha carreira, eu tive várias celebridades assim, pessoas importantes que vieram até mim na necessidade emergencial de aprender o inglês por um propósito. Não só com um teste de proficiência, mas com uma missão da ONU, por exemplo, entendeu? Ou desenvolvimento de uma carreira profissional de alto gabarito. E quando eles chegam até mim, é desesperador a necessidade deles de conseguir. Já está latente, né? As pessoas esperam até o último momento para conseguir dizer, não, agora eu preciso fazer. Isso. E aí, quando chegam assim, eu tenho tanto tempo e assim, sempre contra o tempo. E aí eu brinco com eles, olha, eu não sou mágica, nem santa, não faço milagre, mas vamos estudar. Tudo tem que ter esse propósito. Então, quando eu desenvolvi o método Benvenuti, eu foquei muito na questão do meu cliente. O meu cliente, ele chega, ele fala, olha, o meu propósito é esse, a minha necessidade é essa, o meu tempo é esse, estou correndo contra o tempo e tenho que fazer isso para ontem. E, mediante disso, a metodologia, que foi uma metodologia que eu desenvolvi depois que eu morei nos Estados Unidos e vim para cá, que é através do método de aprendizagem ativa. Você aprende fazendo. Então, graças a Deus, o resultado nosso dentro da Benvenuti tem sido maravilhoso, não só em teste de certificações, mas assim, o feedback dos clientes, dos meus alunos, dos meus mentorados. Mas não é um processo fácil. Não é aquela coisa assim... É muito pessoal, não é, Zoraia? Eu tenho a impressão assim, de que a forma com que você fala do método é encaixado justamente para a realidade de cada um dos alunos, né? Não é uma coisa que você consegue jogar toda de uma vez e todo mundo funciona do mesmo jeito. Eu parto do princípio que, né, o aluno não tem que se adaptar ao meu método. O meu método tem que se adaptar à realidade do meu aluno. Como eu tenho vários diferentes tipos de necessidade, com diferentes tipos de alunos, eu tenho que me adaptar a eles. Então, eu sempre parto para uma aula diagnóstica gratuita. E aí, nesse bate-papo, eu já faço a minha análise, identifico os prós, os contras, o que aprendeu, qual é a necessidade. Então, é um bate-papo muito gostoso. Quando o cliente chega já com algum nível, a gente faz um diagnóstico para ver o que ele aprendeu, aquilo que pode ser aproveitado. Eu sempre considero muito a trajetória do meu cliente naquilo que ele conviveu com o inglês. Mas o mais importante dessa entrevista, eu começo a fazer a minha análise do perfil do meu cliente, que é a segunda parte que sustenta o método Benvenuti, que é conhecer o meu cliente como ser humano. É lógico que, principalmente como eu trabalho com muitos adultos, eles chegam até mim com muitas barreiras. Traumas de cursos anteriores, experiências negativas, e aí alguns já chegaram falando, olha, não gosto de inglês, odeio inglês, mas eu preciso. Cheio de crença limitante, cheio de coisa que diz não. Loucura, e eu falo assim, beleza. Aí eu brinco e falo assim, pois agora você vai aprender como realmente gostar do inglês, porque você não vai aprender aqui um inglês por obrigação. Você vai aprender a gostar. A gente vai se divertir, a gente vai brincar. E nesse perfil, quando eu estou fazendo esse primeiro diagnóstico, eu uso da neurociência para avaliar o perfil do meu cliente, do meu futuro aluno ou mentorado. E mediante essa análise que eu faço, que é um bate-papo que na maioria das vezes eles nem sabem que eu estou analisando o perfil psicológico, né? As necessidades até limitantes,
mas através dos estudos de neurociência que eu fiz, um pouco também de psicologia, alguns estudos sobre psiquiatria, eu consigo, através desse primeiro bate-papo, identificar o perfil do meu aluno. Se ele é um tímido, se ele é uma pessoa que está passando por momentos emocionais complexos, não que venham me contar, mas a gente faz essa análise pela percepção até corporal, até a parte da expressão facial, até o tremor da voz. Então, isso tudo, o cliente está pensando que eu estou analisando o inglês dele, mas na verdade... A cabeça lá na frente já pensando. Lá na frente, já falou, vamos embora, vai trazendo. Aí eu vou brincando, vou conversando, e esse cliente vai mostrando para mim as suas deficiências, as suas mazelas, as suas necessidades. Isso daí é outro pilar do método Benvenuti, que é conhecer o cliente, o teu mentorado como ser humano. Esses fatores, como você falou mesmo, limitantes, eles são importantíssimos para o sucesso futuro desse meu cliente. Não adianta eu só entubar de conhecimento, não adianta eu só dar teorias, ou mesmo desenvolver o inglês na prática, se por trás desse aprendizado tem uma pessoa insegura, tem uma pessoa tímida, tem uma pessoa que veio com barreiras, não só no aprendizado do inglês, mas alguns fatores limitantes que não deixam com que esse aluno, esse futuro aluno cliente, a desenvolver bem o método. Então, através da soft skills, né, que é a competência comportamental, que é o segundo pilar da Benvenuti, eu faço essa análise psicológica, avalio a questão emocional do meu cliente. E eu lembro que eu te falei, às vezes, quando eles me contratam, gente, é muito bom contratar vocês, Soraya, porque a gente leva o combo. A gente tem você contrata uma coisa e você acaba levando leva dois. Porque a gente está aprendendo o idioma, mas tem uma mega terapia aqui. Você não chega a ser uma terapeuta, na verdade, mas é quase como fazer uma terapia em outro idioma, porque você está trabalhando tudo ao mesmo tempo, né? E é interessante que eu falo assim com eles, falei, beleza, vamos bater papo? Vamos bater papo, mas vai ser em inglês. Então você vai, sabe, contar o teu dia, vai falar como que está o coraçãozinho, enfim, como está a tua mente. Essa análise clínica minha, né, que eu falo de visão de alto alcance, que vê além daquilo que o meu cliente ou futuro cliente está apresentando, é o importantíssimo para eu criar, né, o plano de estudo desse meu cliente. Esse meu cliente, ele não recebe só aulas de inglês. Ele tem toda uma mentoria diária. Ele tem uma plataforma onde há conhecimentos, conteúdos para desenvolver. Tem o meu contato 24 horas para professora, não consegui desenvolver isso, estou achando assim mais complicado. Então, eu estou sempre me adaptando ao momento desse meu cliente. A gente tem uma parceria que a gente se transforma em amigos. E chega uma hora que esse olho clínico, né, além de me dar o suporte de criar um plano diário de estudo, porque não é só os contatos comigo, eles têm os contatos via online, mas especialmente o mais importante é o estudo, a disciplina que a gente desenvolve nesse processo de aprender a aprender. Primeiro, eu dou uma aula de como trabalhar a parte de neurociência, como adaptar o cérebro para não ficar naquela memória rasa, né, que a gente fala que é temporária. Você ensina a pessoa não só aprender o idioma, como a se abrir para o novo, né, de alguma forma, assim, para se abrir a aprender, para estar aberto para aquilo que está acontecendo, né? E o interessante disso, porque quando eu pensei nesse viés, eu comecei a visualizar que os meus resultados, quer dizer, os resultados dos meus alunos vinham muito mais rápidos. Porque eu parei de ver só a análise do idioma, a necessidade do idioma, e comecei a ver esse meu aluno
com as suas necessidades como ser humano. E com a deficiência também que eles trazem da própria língua materna, do português. Às vezes, assim, a gente está trabalhando conteúdo, professor, eu não sei nem isso em português, eu vou saber inglês. Falei, vamos embora, vamos aprender inglês para você entender no português. Mas o mais importante nesse planejamento que é oferecido ao meu aluno, ele tem de domingo a domingo tarefas a ser feitas, a ser cumpridas, e ele tem que ter esse contato com o idioma para o desenvolvimento. Nos contatos online comigo, eu vou fazer toda a análise do resultado desse meu cliente. Ele tem que ter, pela lógica, pelo processo e pelo método, ele ter uma ascensão de aprendizado. De uma semana para outra, ele já tem que evoluir. Se não evoluiu, eu tenho que analisar o porquê que não está evoluindo. Eu sempre parto do princípio que eu tenho que trabalhar a deficiência. Aquilo que o aluno já desenvolve bem, beleza, vamos pegar na deficiência e trabalhar isso. Mas aí vem a questão de trabalhar a parte emocional. A fala, por exemplo, a conversação é uma das maiores barreiras que os clientes chegam até mim, porque além do medo muito grande de falar, né? Além do medo de falar errado, tem aquela questão, né, de não dar cara a tapa, tipo assim, não, eu vou ficar meio tímido, eu vou ficar meio inseguro porque eu estou diante de uma professora. Aí eu quebro todos esse estigma, começa a brincar, começa a fazer rir, aí ele fica, ou ela fica de uma forma mais confortável para que esse meu cliente ou essa minha cliente, veja que o processo é de parceria. E aí, nesse processo, que são os encontros online, eu trabalho essa questão. Trago toda a dificuldade que eu avaliei pela plataforma e pelo que eles desenvolveram nesse plano de estudo, e a gente vai trabalhar. E na parte oral é muito legal, porque a gente desenvolve a parte auditiva primeiro. Eu coloco o tico-teco deles, que estão totalmente no processo de tradução. Eu falei, vamos embora, vamos fazer um bombardeio. Eu sei que teu cérebro vai dizer que não quer, e a gente vai brigar com ele. A gente vai falar com ele que é o seguinte, não é o que você que manda, eu que mando. E aí, com alguns processos, desenvolvimentos dentro da metodologia, dentro do método BVNUT, eu desenvolvo essa facilidade essa habilidade de raciocinar no próprio idioma. Quando esse trick dá... Uma chavinha que vira, né? Aí eles começam a sonhar em inglês. Eu acho que a gente sabe que fala outro idioma quando a gente começa a sonhar nele. Aí você diz, nossa, olha o que está acontecendo aqui. Professora, eu sonhei em inglês. Falei, pronto. Já ganhamos o dia. A vitória já pode ser comemorada porque o teu tic-tac já está no inglês, né? E isso a gente desenvolve a fala. Então, quando eu digo que o método ele se adapta ao meu cliente, imagina o seguinte, eu tenho um cliente que quer uma proficiência, eu tenho um cliente que quer desenvolver uma palestra, eu tenho um cliente que quer escrever um livro, eu tenho um cliente que quer participar como um diplomata militar no exterior. Então, não tem como você criar algo, entendeu? Único que dê para qualquer situação. Não. Eu tenho uma base, eu sempre falo assim, o curso, o método, ele tem aquela base igual a estrutura de uma árvore. A árvore ela é estruturada por raízes. As raízes levam ao tronco. Então, a base é similar para todo mundo. O aprendizado inicial, desenvolvimento auditivo, enriquecimento de vocabulário. Mas no momento em que vai crescendo o tronco e de lá começa a sair as ramificações das árvores, aí cada um vai para o seu destino. Um vai para a proficiência, outro vai para a palestra, outro vai para escrever livro, outro quer até ir para fazer só turismo. Apesar que não é uma parte que eu trabalho. Eu não trabalho com inglês para turismo. De alguma forma. Mas o mais interessante disso é que nesse exato momento também, eu pego esse meu aluno e verifico como que está a vida profissional dele. Ele chega assim, professora, estou pleiteando uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Aí eu quero fazer uma entrevista numa multinacional. Aí eu quero
cursar no exterior, numa universidade. Então, todo esse bate-papo inicial é criado toda uma análise, e essa análise eu desenvolvo o plano de estudo, que é único para cada um dos meus clientes, e mediante disso eu vou avaliando o processo. Como eu também sou especialista em mercado de trabalho, colocação e recolocação, então domino o LinkedIn, domino redes sociais, sei o que as multinacionais exigem. Então, toda essa mentoria, ela vem paralela ao aprendizado do idioma. Então, eu falo o inglês fluente, desenvolvimento das habilidades comportamentais, que é o que o mercado está exigindo, e como eu falei anteriormente, eu pego a questão dos real skills, que é a junção, é a engrenagem dessa graduação, dessa certificação, como também do desenvolvimento das competências comportamentais. Não tem como você só ter certificação ou só ter capacidade das soft skills. Você tem que saber utilizar as duas. Colocar as duas em conjunto, né? Eu já vi gente que trabalha em RH falando que muitas vezes as pessoas, por essa questão emocional mesmo, de controle de emoções e de controle de relacionamentos, de capacidade de relacionamento para certos cargos, porque a parte técnica, muitas vezes, ela pode ser treinada. O desenvolvimento de você saber mexer num software diferente ou alguma coisa assim, você consegue treinar de uma forma mais rápida dentro da empresa se ela tiver interesse. Mas a personalidade, o caráter, aquilo que a pessoa tem de mais pessoal, de mais íntimo mesmo, em coeficiente emocional, digamos assim, isso você dificilmente consegue mudar a pessoa, né? Você vai adaptando, você vai fazendo ela se melhorar se ela quer se melhorar, mas é o lado mais difícil, né? O treino do software é o lado muito mais fácil. É verdade, totalmente. Eu aplauso a sua colocação, porque uma outra parte do que eu faço, que é o treinamento corporativo, que eu entro dentro de uma empresa para fazer análise. Primeiro eu faço análise de como que está o operacional, como que está a gestão da empresa e verifico essa questão. Né, porque como também desenvolvo treinamentos, né, corporativos e também trabalho em questão com palestras, é necessário eu conhecer... o inglês, isso já é uma outra questão diferenciada, né, Soraya? Isso, é uma questão diferenciada, porque quando eu comecei com inglês, daí eu passei para inglês e mentoria. Deu tão certo que eu comecei a ser a chamada, tá? Para, vem aqui e faça uma análise de como que está o meu pessoal. E nessa análise, o que eu observo? Praticamente o que você acabou de dizer. A estrutura da empresa, ela está deixando a desejar no lado humano, né? A questão do desenvolvimento humano. Eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos em escolas privadas, institutos federais, que estava caótica a situação. Porque esse olhar para o resultado, né, que é a cobrança do resultado, ele é muito maior do que oferecer o local necessário para desenvolvimento de uma qualidade mental, física e psicológica desse colaborador. Então, quando eu chego, por exemplo, e vejo essa situação, eu chego aqui, vamos conversar, vamos ter um bate-papo, vamos falar claro nesse aspecto. Eu não sou profissional de gestão de negócio, né? Isso não é a minha área, eu não estruturo um negócio, mas eu trabalho essa questão da parte das competências comportamentais. Como eu aplico isso dentro do meu método, tive que estudar neurociência, tive que estudar, me especializar em competências comportamentais. Hoje eu tenho condição de chegar numa empresa e fazer uma análise. Olha, a equipe está fraca
Por isso. Porque muitas empresas, elas veem um resultado matemático da coisa. Uma coisa até que a gente conversou, é interessante como no Brasil, o dinheiro que você gasta, uma empresa gasta com atestado médico é exorbitante. São milhões de reais para você manter um profissional que está de atestado. Na maioria das vezes é um atestado por uma necessidade psicológica, uma necessidade mental. Isso poderia ter... Com essa deficiência e sem saber lidar direito com as próprias emoções, né? E não à toa acabam adoecendo por conta disso. E aí você tem os afastamentos, você tem os burnouts, tem as doenças psicológicas e mentais nesse sentido, né? Se direcionando para aí, porque as pessoas não estão sabendo lidar com tudo que está acontecendo, né? Na verdade, sempre essa realidade, ela sempre houve dentro do meio corporativo, dentro da família, dentro da sociedade. Só que esse olhar começou a acontecer depois da pandemia. A gente precisou levar uma sacudida de uma pandemia para... Vamos ver como que está o mental nosso, como que está a sociedade. Foi aí que começou a se falar muito de saúde mental, aí começou, né, as campanhas, até mesmo campanhas de governo, enfim, para desenvolver a compreensão, o entendimento sobre essa necessidade. Porém, no Brasil, a gente ainda não está num patamar que eu posso dizer que seja um patamar para mudar essa realidade, porque há ainda muito, talvez não preconceito, mas ainda muito olhar para o resultado financeiro, para a quantidade de vendas que você faz, entendeu? Mas está esquecendo de ver o lado humano, porque para você vender, para você gerenciar o seu negócio, você precisa desse suporte humano, que é ele que vai te levar ao sucesso, ao seu sucesso, o sucesso da empresa. Então, eu acredito que quando a gente chega numa empresa e faz essa análise de como está a equipe, você pode aplicar algumas técnicas, e essas técnicas, elas podem ser de intervenção, que são técnicas quando você já pega um colaborador ou uma equipe doente, tá? E essa equipe já está com mazelas assim, que não geram mais resultado. O índice de burnout, o índice de afastamento, enfim, já chegou a um patamar tão grande que a empresa já não está tendo lucro. Toda empresa, ela visa o lucro. Isso é fato. É por isso que ela existe, né? Eu acho que todo mundo começa daí, né? Ela tem que dar senão ela não se sustenta E aí, quando eu chego dentro dessa empresa, eu falo assim, para alcançar o seu lucro, o seu profit, né, como a gente fala no inglês, você tem que investir no teu material humano. Você tem que conhecer a base, que é a parte operacional, né? Eu acredito muito que quem está na gestão ou quem está lá na diretoria, ele tem que abaixar, entendeu? E chegar até um patamar de um colaborador para ele entender o universo. Se você não convive com esse colaborador que está ali no operacional, você não vai entender as necessidades, você não vai entender as mazelas. E não adianta pregar que os nossos problemas particulares têm que ficar em casa. Não adianta. A gente não é uma máquina que desligue e que, se você deixou um filho doente, ou você tem uma necessidade, ou um problema financeiro, não adianta que você vai trazer isso para o corporativo. A gente é ser humano, a gente tem que compreender. Isso daí se fala de fachada, na minha opinião. Você deixa os seus problemas lá e não traz para o teu trabalho. Não acontece isso. Por isso que quando você já vem com essa demanda pessoal já desequilibrada, chega num contexto corporativo de pressão, de cobrança de resultado, enfim, o ser humano adoece. Sim. Então, esse aspecto, esse olhar clínico meu, eu chego e falo assim, olha, gente, vamos botar a casinha em ordem? Tá tudo desorganizado aqui? Vamos começar a ver com o lado humano.
A gente sabe que a gente quer resultado, a gente espera resultado, mas você só vai ter esse resultado se a gente investir no material humano. Como que está a escuta ativa? Como está a técnica de mindfulness com essa equipe? Como que está o líder? Porque às vezes o líder da equipe está mais doente do que a equipe. Pior, né? Tudo começa dali, né? É todo um processo. Então, graças a esse método que eu criei, né, que foi investir a competência comportamental nas minhas aulas, que eu consegui me especializar e chegar com esse olho clínico e falar, olha, nós precisamos trabalhar o lado humano. É lógico que tem a gestão de negócio. Quando tem a gestão de negócio, fala, olha aqui, olha, tem esse profissional aqui, ele vai trabalhar a sua necessidade de gestão de negócio. O que eu posso fazer? É trabalhar com a tua equipe e trazer esse olhar para essa necessidade humana, que é o desenvolvimento. Não se fala muito de empatia hoje em dia, mas se aplica muito pouco dela. O que é empatia? Empatia é você se identificar com o outro. Não é bem assim. Né? A gente fala que é se colocar no lugar do outro. Eu já falo que empatia é você entender o processo do ser humano, aquilo que ele está passando. É lógico que você não vai conseguir colocar-se no lugar dele, porque você não é ele, você não vai sentir. Você tem as suas referências, na verdade, né? É o seu aprendizado, é quem você foi que você está colocando naquele lugar e de repente você não tem as mesmas barreiras que o outro, então é muito fácil. Não tem como. A empatia nada mais é do que aqui, vem cá, caro colega, vamos sentar, vamos conversar. Abre o teu coração. Então, um dos treinamentos que eu falo é assim, cria num ambiente corporativo um lugarzinho de escutativo. Quando um líder verifica que alguém da sua equipe, do seu colaborador, não está bem, não está rendendo, está com a carinha triste, esse olhar biônico que eu falo, que todo líder, todo gestor deveria ter, falta muito, porque no corporativo se vê muito cifrão, se vê muito lucro. Né? Está sempre acelerado, buscando meta, né? Meta. Mas acontece que você precisa dessa tua base. Então, um dos treinamentos que eu faço, assim, vamos arrumar um cantinho, precisa uma salinha, sei lá quantos metros quadrados. Se você quiser contratar um profissional ou alguém que tem essa facilidade de conversar e ouvir, que muitas vezes o teu colaborador ele só quer colocar para fora. Ele não está querendo uma solução. Ele só está chegando, olha, eu estou cansado, estou estressado porque eu estou passando por isso em casa. Eu não estou sentindo bem aqui na empresa. Isso. Isso que é o chamado, né, escutativa. Né, onde você olha fixo para a pessoa, às vezes você não fala nada, mas a pessoa está sendo ouvida e ali já está tendo um resultado positivo. Toda essa mentalidade. Pensar na nossa história de vida, quantas vezes você falando a respeito dos seus problemas para outra pessoa, você já não conseguiu enxergar. Só no simples fato de se ouvir falando, você não chegou à conclusão de qual caminho seguir, sem precisar de nenhuma opinião nem nada. Né? Às vezes você já sabe a resposta, mas é que ela está lá embaixo daquela camada de dor, de sofrimento, de reclamação. A hora que tudo vem para fora, que você fala tudo isso, fica mais fácil de você até entender qual é o caminho que tem que seguir. Né? É interessante que você tocou num ponto fundamental. A experiência de vida nossa, ela nos ilumina ou ela nos arruína. Tem pessoas que passam por um processo na vida e estão naquilo com uma dor tão grande que ela acaba se virando uma pessoa triste, amargurada, desconfiada e não acredita na vida, não acredita em nada e ninguém, porque sofre, passou por momentos complexos que levaram a essa condição. Aquelas pessoas que pegam do aprendizado difícil que passou na vida e transforma isso numa missão, numa lição de vida. Né? De quero ser melhor porque eu não quero estar nessa condição e não quero ser como as pessoas que me fizeram mal. Isso traz muito da minha... Aí eu vou falar um pouco da pessoa Zoraia, né? Até agora a gente falou muito da profissional.
Da profissional. Isso, até toda essa experiência que eu trago dentro da minha empresa, eu falo que eu sou a cara da minha empresa. O pessoal nem conhece muito o nome, mas conhece a minha cara. Porque a gente acaba sendo o produto visual da empresa. Quando você tem uma empresa, né, hoje principalmente a gente diz isso, não adianta você só ter uma logomarca, não adianta você só ter uma presença digital. Se o dono da empresa, ou o CEO, ou a pessoa, não colocar o rosto dela, não mostrar o ser humano que ele é. Né? Então, hoje, isso é muito importante ser explicado e avaliado que as redes sociais, elas abriram portas para o bem e para o mal. Tá? O bem, você poder utilizá-la de forma saudável e mostrar quem você é, a sua essência, o teu coração, a sua ética, o teu princípio. O lado ruim, né? Que além dos haters, você tem a possibilidade também de cair na mesmice de todo mundo. O que é essa mesmice? Postar coisas que não significam a tua essência. Mostrar coisas que significam aquilo que você queria ser. Sim. Um restaurante que eu estou bonito, olha a comida que eu estou me servindo, olha o passeio que eu estou fazendo. Então, esse lado ruim da rede social, eu desconsidero porque você quer mostrar aquilo que você queria ser, mas não é. Então, a rede social, para mim, ela é uma vitrine do que é a tua essência. Então, quando eu falo que eu sou especialista em LinkedIn, eu falo assim, o LinkedIn, ele é específico para mostrar o teu perfil profissional. Quem você é, aqui você veio profissionalmente, qual é a sua ética profissional, qual é o seu princípio, ali mostrar o teu produto, o teu serviço. É lógico que quando a gente começa a escrever artigos no LinkedIn, a gente começa a desenvolver um engajamento de pessoas profissionais que se identificam com você, que é a parte depois do network que a gente vai conversar. Sim. Quando você fala de um Instagram, de um TikTok, na realidade ali é para vender a sua imagem como pessoa. Não é assim, faz dinheiro? Faz. Entendeu? Para alguns fazem. Mas o que faz mesmo, para mim, no meu ponto de vista, é mostrar a sua essência. É você postar algo, você fazer algum vídeo e falar, essa pessoa aqui sou eu. Por trás. E aí você mostra seu diferencial também, né? Porque aí você começa a ficar diferente do que todo mundo está fazendo e você começa a se abrir um pouco mais para o mundo, né? Sair, tirar essa camada de máscara de todo mundo faz igual e de todo mundo faz o mesmo, né? É interessante que uma vez me perguntaram por que você não posta conteúdos de inglês? Regras. Porque isso você tem. Todo mundo faz isso. Entendeu? Você postar regra, vocabulário, expressão idiomática, phrasal verbs, você não precisa da personas orais para isso. Você não precisa. É só você começar lá, rodar, você buscar, vai começar a aparecer dicas de inglês. Eu não sou uma professora de inglês. Eu construo conhecimentos, né? Tanto é que essa palavra mentora e coaching, lembra que eu te comentei? Eu falei, não, eu não quis utilizar essas palavras, essas duas palavras que são as mesmas coisas, porque aqui no Brasil, diferentemente do que é no exterior, se virou moda você falar que é coaching, que é mentor, mas coach, mentor, na realidade, é aquela pessoa especialista que estuda, que tem a graduação, tem a pós-graduação, tem o mestrado, que tem toda essa certificação da hard skill, e também tem todo o trabalho de experiência disso. Aí eu falei, não, eu sou uma consultora de conhecimento. Então, quando eu criei essa imagem, eu comecei a falar, não, gente, eu não preciso postar o que já tem. Eu tenho que mostrar o meu lado profissional, o que eu faço. Que é mostrar, através de uma fluência, onde você pode chegar.
através de uma certificação, aonde que você pode chegar. Através de um LinkedIn bem trabalhado, onde você pode chegar. Mas agora vem uma outra fase, que é uma fase que agora eu estou começando a criar um pouco de coragem para mostrar a minha pessoa através da minha experiência. Isso era uma coisa assim que eu ficava meio receosa. A gente fica meio reticente em falar, né? Em como é que vai abordar, né? Eu falo até por mim, assim, mas acho que para começar a vir aqui, começar a fazer as gravações que começaram com o meu espaço, com a mudança que eu tive aqui na minha casa, e agora trazendo as histórias de transformações das outras pessoas, eu acho que a gente começa com certas barreiras de não tá bom, assim eu não sei, mas eu não tenho tal coisa, e a gente vai se bloqueando, né? Tipo, eu não tenho o que falar, não vai fazer sentido. E você sempre tem alguma coisa que é sua, do seu repertório, da sua história de vida, que você consegue dividir e que pode tocar quem está do outro lado da tela, né? Esse é um divisor de águas. E aí, no momento em que eu falei, bom, já que a experiência de vida, né, todos os processos que eu passei e passo construíram essa profissional de 26 anos, vou mostrar agora quem é a pessoa por trás dessa profissional. Quem é essa pessoa que passou por todas essas transformações? Por todos esses processos. Para chegar a desenvolver um método, né, para desenvolver uma palestra, para desenvolver um treinamento, teve um ser humano que ela teve uma origem muito humilde, muito simples, que teve que quebrar barreiras, como qualquer outra pessoa. Dogmas, sejam religiosos, sejam familiares. Uma pessoa que foi criada para ser mãe e esposa, não foi criada para ser uma profissional de sucesso, mas que dentro dela, né, tinha um bichinho que roía e falava, não, eu quero mais do que isso. Assumi muitas responsabilidades desde muito nova, por questões familiares, e mediante essas necessidades, eu não tive uma adolescência, eu tive que virar adulta com idade de jovem, né, de adolescente. E foi muito bom. Foi ruim, mas foi muito bom, porque esse amadurecimento me preparou para as coisas que vieram antes. Então, nessa nova fase agora que eu estou abrindo para o público quem é essa pessoa por trás de uma professora, de uma mentora de sucesso, que tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que foi aluno dela, entendeu? Tem vários casos de sucesso. Tem uma pessoa muito simples, uma pessoa que foi moldada pelo sofrimento, que cresceu mediante a vontade, entendeu, de superar todas as barreiras que apareceram na sua vida. Então, essa pessoa está começando a ser mostrada agora. Para chegar a um caso de sucesso, ou dois, ou vários casos de sucessos, teve todo um amadurecimento que eu tive desde os meus 10, 12 anos. Pessoal, né? Antes de passar isso para o outro, teve uma pessoal antes. Quem sou eu aqui no meio disso tudo, né? E quando eu falo que nesse amadurecimento, aos 14 anos, eu me vi numa situação em que meu pai tinha passado por uma cirurgia de retirada de vesículas e de apêndice. Logo em seguida, a minha mãe, em 20 dias, ela foi internada com pedras nos rins e pegou uma infecção hospitalar e ela teve praticamente morta. E eu era aquela que estava gerenciando em casa, 14 anos, um pai recém-operado, uma mãe quase falecendo e tendo que estar à frente de uma casa. E eu nunca expus isso. Nunca expus. Isso aí foi base para construir a profissional corajosa. E foi lá, desde os meus 12, 13, 14 anos, que começou a minha história. E graças a Deus tudo se resolveu, meu pai ficou bem, minha mãe ficou bem. E os processos... Mas ali você poderia ter se vitimizado e, ao contrário, você falou, não, eu vou fazer mais, né? E assim o processo continuou, depois veio um casamento, depois do casamento veio uma circunstância de uma separação, tem toda uma história envolvida que levou a uma doença
mental, né? Que tive que ser medicada, fui diagnosticada, enfim, com depressão, com ansiedade, enfim, em estados crônicos. E eu acredito que tudo isso, por isso que eu falei lá atrás, ou você se transforma numa pessoa pior, ou você pega as tuas mazelas e transforma você num ser humano melhor. Sim. E essas mazelas que eu passei lá desde os 12, 13, 14 anos, que eu tive que amadurecer antes do tempo, depois com o frustramento, com a frustração de um casamento, de uma separação, e todas as sequelas que isso trouxe, eu peguei todo um diagnóstico que foi me dado, né, um diagnóstico até muito sério, eu falei, não, eu vou transformar isso numa experiência de vida. Eu não vou me abater por isso. O que tem que ser feito? Você tem que ser medicado, você tem que fazer tratamento, você vai ter que isso, bora, vamos fazer tudo. O interessante é que nesse processo eu comecei a estudar muito sobre doenças mentais. A entender melhor aquilo que você estava sofrendo na pele primeiro, né? Porque a gente tem que continuar tocando e falando bem claro que há muito preconceito ainda. Sim. Quando você fala de uma depressão, você fala de uma ansiedade. Há preconceito de quando você assume que teve um abuso mental, um abuso físico. Há todo um preconceito de você se expor. E a mulher, especialmente, ela fica com medo de expor isso. Medo, não sei se é porque eu sou ariana, é uma coisa que ela tem, entendeu? Mas a gente enfrenta. Então, no momento que eu comecei a falar claramente, sim, tem depressão, e aí? Não me parou de viver. Então, muitas pessoas começaram a se identificar comigo. E esse olhar, porque eu estudei o que era uma depressão, estudei o que era uma ansiedade, estudei o que é uma fibromialgia, que são os diagnósticos que eu tenho até hoje, que são crônicos. Eu comecei a estudar, a conversar com os médicos, falei, gente, tem como você viver uma vida normal. É lógico que você vai ter altos e baixos. Nesse altos e baixos, você tem que pedir ajuda. E esse aprendizado trouxe para mim esse olhar clínico que eu tenho com o meu aluno. Porque quando eu olho o ser humano, eu já consigo identificar. Gente, foi um processo de quantos anos? Né, que eu estou lidando com todos esses profissionais da saúde mental, né, enfim, de neurologia e todas essas áreas, para entender a minha deficiência, a minha necessidade. E isso criou em mim a capacidade de ajudar. Não de clinicar, porque eu não sou médico, mas eu tenho um olho e consigo verificar quando a pessoa precisa de ajuda. Então, eu peguei todo esse conhecimento, né, que passei toda essa experiência e trouxe para quê? De uma forma muito light, de uma forma muito humana, chegar e falar assim, vamos tocar nesse assunto? Não há problema. Porque se você falar disso, porque se a gente começar a quebrar essa barreira e falar disso, outras coisas já vão vindo depois, né? Vão vindo. E assim, durante esse processo meu de quedas, né, de redescobertas, reescrever minha história, quantas pessoas passaram nesse processo que hoje elas dizem para mim, eu me inspiro em você. Hoje eu sou porque eu vi o que você passou, vi a tua recuperação, então você, para mim, é a minha inspiração. Isso não me exalta, isso não enche o meu ego, mas me mostra que eu não posso ficar calada diante de uma realidade que a maioria das pessoas preferem esconder, talvez por vergonha, por medo, entendeu? Ou por falta de conhecimento de expor. Então, é impressionante que no meu trabalho eu consegui desenvolver essa empatia por questões pessoais minhas. Porque eu não tive quem me ajudasse, eu não tive quem olhasse com empatia, eu não tive quem tivesse uma escutativa comigo em todos esses processos. Então, hoje, eu me transformei numa profissional humana que acredita que o maior material que a gente tem, seja no corporativo, seja na sociedade, na família, é o material humano. E é nele que tem que ser investido. É na saúde mental dessa pessoa, é na saúde física, é na consciência de que precisamos tocar num assunto de forma clara
E eu sempre converso isso brincando, eu levo isso de uma forma bem light, porque são assuntos sérios. E se você traz uma seriedade maior ainda daquilo que já é sério, a pessoa vai se esconder. A intenção não é pesar, né? É mostrar que é realidade e o outro lado, como é que você faz para tentar superar, e mesmo vivendo com isso, porque, que nem você falou, tem algumas doenças que estão ali, vão continuar ali, né? Mas como é que você faz? Você não é a doença, você não é a barreira, você consegue ir além disso, né? Muita gente, eu comecei, eu acho que essas histórias e essas histórias de vida aqui, comecei a trazer as pessoas aqui justamente pensando nisso, o quanto uma história de vida te motiva a querer mudar também, te motiva a querer ir além também, a fazer diferente na sua vida, sabe? Se outras pessoas que também passaram por problemas, também passaram por barreiras, conseguiram superar, por que eu não vou conseguir? Por que eu tenho que parar? Né? Então, eu acho que é o incentivo para quem está do outro lado da tela, para justamente pensar, repensar a própria vida, repensar o que está fazendo e a forma com que está encarando a própria vida, porque se os outros conseguem, ela também consegue fazer. Né? Consegue, eu acredito sim. Independentemente da fé ou da crença de qualquer outra pessoa, o importante é você crer em algo. Algo, alguém, ou algum fenômeno. Eu acredito muito em Deus, eu sou uma cristã nata, e acredito muito no poder dele. E foi um dos caminhos que consegui traçar, que é nessa intimidade com Deus, conversar sobre essas minhas mazelas, porque, como eu disse anteriormente, eu não tinha com quem conversar, né? Infelizmente, nem toda a família está preparada para entender uma crise de depressão. E entender que você está sofrendo, você está chorando, sem você ter um motivo óbvio para aquilo. Então, você se fecha. Nesse se fechar, né? Eu passei a conversar muito com Deus e, assim, a minha terapia foi direto com ele. Vamos lá, deixa eu entender essa realidade. Por que do choro? Por que da tristeza? Por que da vontade de não viver mais? E é lógico que, paralelo a isso, estudando muito, conversando com os profissionais, estudando bastante. Mas essa intimidade com Deus, ela me presenteou a sabedoria de entender o que acontece para você aprender a viver, vivenciar, superar e ajudar as outras pessoas. E assim tem sido. Quantas pessoas chegam até mim numa situação similar ou menos ruim do que eu fui apresentado, e eu consigo falar, olha, vai procurar ajuda, você pode contar comigo se quiser. Na parte psiquiátrica e psicológica, eu não vou poder te ajudar. Mas eu te digo que se você precisar de uma ajuda, procura esses profissionais. Se você precisar de um amigo, eu estou aqui fazendo 0800. Sim. Então, mediante todo esse processo que eu vivi, não só da questão, né, desse desenvolvimento das doenças mentais, mas a própria experiência de vida, o que eu passei na infância, o que eu passei na adolescência, o que eu passei no casamento, pós o casamento. Então, tudo isso, nossa vida nos molda para poder nos trazer até o dia de hoje, né? E assim, o importante é que hoje, eu sempre fui muito cara de pau também, nunca tive vergonha de falar dessas coisas. Eu acho assim, nós temos que quebrar muitas barreiras, principalmente a barreira de preconceito do que falar o que é óbvio. E aí, às vezes, eu coloco culpa na minha personalidade de ariana, que eu falo que é óbvio o tempo todo. O signo ajuda, né? A hora que você diz, eu sou ariana, a pessoa diz, tá, então ela pode, então, porque ela é. Aí eu chego e falo, vem cá, quer cair na real? Vamos pensar nesse aspecto aqui? Olha, vamos ver se não há uma necessidade de procurar uma ajuda, né? De procurar um profissional. Não tenha medo, porque eu passei por isso, eu procurei, fui ajudada. É lógico que você passa todo um processo de procura até você conseguir o profissional que vai te ajudar. Resumindo tudo isso, quando eu trago essa experiência minha, né, que é essa outra fase que eu estou vivendo agora,
eu acredito que o nosso network, o nosso grupo, né? A gente tem um grupo que a gente criou de profissionais, né? Que a gente se conheceu através de um network, né? A gente está aqui juntas por esse motivo. Isso tem trago para mim também a oportunidade de parar e analisar. Vamos mostrar um pouco a pessoa por trás dessa profissional. Sim. Vou mostrar quem é a Zoraia. Não a Zoraia que está à frente de uma escola de idioma, uma mentoria. A Zoraia que teve que crescer antes do tempo, teve que se amadurecer, passar pelas suas mazelas, enfrentar não só desafios, como também questões de doenças mentais, e se redescobrir todo o tempo, reescrever a sua história. Eu estou reescrevendo atualmente, nesse ano, a história da minha vida, terceira, quarta, quinta vez que eu estou reescrevendo. Sempre vou estar reescrevendo a minha história. Enquanto a gente está vivo, a gente tem que estar aberto a isso. Tem que estar aberto. E aí eu comecei a... Não vou dizer que era barreira antes, mas eu gostava muito de focar no meu profissional e tudo. Mas eu comecei a ver que há necessidade de você abrir, entendeu? Esse diálogo, abrir como experiência para as pessoas conhecer por trás, né, de um caso de sucesso. Você tem todo um processo de sofrimento, de autodescoberta, de reescrever a sua história muito grande. Então, atualmente... Para essa fase de transformação, e que foram várias chavinhas que foram virando ao longo desse processo de transformação, até para que todo mundo entenda que pode não ser do dia para a noite, pode, de repente eu surgi aqui. Não foi de repente. Quanta coisa aconteceu até me trazer esse momento, né? E aí, quanta coisa também pode ter que acontecer para eu virar a próxima chave, para eu virar o próximo, dar o próximo passo, né? Mas é só não parar, é só continuar tentando, é só continuar fazendo cada passo, cada dia um passo diferente, e aí você vai rumo àquilo que você realmente quer. Eu tenho uma filosofia que é assim: não tenha medo de pedir ajuda quando você precisa. É difícil para um adulto pedir ajuda, principalmente para uma mulher, né, pela nossa criação, entendeu? Porque que foram criadas para ser guerreiras e dar conta de tudo, e bater no peito e dizer eu dou conta, eu sou empoderada. Mas na verdade, por trás dessa mulher empoderada, tem uma mulher que ela precisa de carinho, precisa de atenção. Ela quer colo. Eu sempre falei, eu já trabalhei com muitas empresárias de sucesso, que até abriram mão de um casamento, de ter filhos, mas numa altura da vida delas, elas se sentiram a vida totalmente vazia, entendeu? Porque não há como você ser só 100% profissional, como não há só você ser 100% mãe, dona de casa, entendeu? Sempre vai ter algo dentro de você que vai dizer, eu poderia ter feito mais. E eu tentei juntar, também, né? Eu tentei conectar isso, porque como eu falei lá atrás, eu fui criada para ser esposa e mãe, eu não fui criada para ser uma profissional. E todas as faculdades, até o mestrado, tudo que eu fiz foi por ser guerreira, por querer ir mesmo e fazer. Porque para mim foi passado que, não, esposa a gente cuida, é para cuidar, é para zelar, enfim. Mas foi interessante que essa trajetória minha de mudança, de meter a cara, trouxe outras gerações mais novas do que eu. Falei, eu quero fazer o que ela fez. Não quero ser isso que traçaram que eu tinha que ser. E isso, ao longo desses anos, eu sempre ouço uma geração abaixo, né? Ou mesmo da geração, poxa, eu me espelhei em você, eu mudei a minha vida, porque eu vi você mudando. Eu vi que você era uma coisa e, de repente, você revolucionou a sua vida, você disse não, você deu um grito de liberdade, você deu a cara a tapa, passou por sufoco, passou por necessidade, passou por falência. Mas olha onde que você está hoje. Então, essa experiência traz para mim o que é a próxima fase que eu vou fazer, né?
Me especializar mais em palestras motivacionais, que eu acho que é uma pegada que eu sempre quis ter. E uma questão que todo mundo sempre falou e eu sempre tive ideia, mas nunca coloquei no papel, que é escrever um livro. E esse livro é um projeto que eu tenho, não só um, mas alguns. Dentre eles, é mostrar a realidade do que eu passei de uma forma muito light. De não é chegar e escrever um livro todo que deixa a pessoa mais depressiva. Não é o sofrido, é o mostrar que houve fases difíceis de sofrimento, mas como foi a superação apesar do sofrimento. Isso, e assim, a gente tem que ter a nobreza de ter um sorriso. Eu sempre falo com as mocinhas, assim, as que me chamam de manhinha, de tia, assim, na maioria das vezes interessado nos meus meninos, né? Que eu tenho 2 rapazes maravilhosos, são casados. Mas na época que eles eram solteiros, eu era manhinha para cá, tia para lá, todo mundo de olho nos meus meninos, né? Mas eu sempre mostrei para elas, falei assim, gente, vocês têm que acreditar que vocês são capazes para qualquer coisa na vida. Não é por ter nascido mulher, não é por ter nascido numa sociedade preconceituosa, que ainda é preconceituosa. Não é por ter nascido num estigma doutrinário religioso forte que vai mudar a tua essência. Basta você acreditar. Se eu conseguir, você também consegue. Não é fácil, a trajetória é difícil. Mas você tem que criar a cara, você tem que dar a cara a tapa e acreditar que você vai levar vários tombos. Mas você tem a mão de Deus para te tirar da onde que você caiu e te levantar a tua cabeça. Então, eu sempre falo com elas assim, né? Você pode estar quebrada por dentro. Está quebrado. O coração magoado, a mente assim. Põe um vestido mais bonito. Faz uma make-up. Encolhe a barriguinha, o peito e anda toda poderosa no salto alto. E mostre quem você é dessa forma. A hora que você muda a postura, você já muda a postura, você já muda, né? Porque, na verdade, as pessoas acabam vendo aquilo que você está demonstrando. Se você demonstra fraqueza, você vai ser taxado como fraca. Se você demonstra ser deprimida, vão te taxar como uma deprimida. Mas mesmo que você tenha tudo isso dentro de você, não mostre. Não mostre, porque o mundo não está preparado para lidar com fraquezas. Aí você vai ser um ponto alvo para esses haters, para essas pessoas que são do mal, te apontarem e falar, tá vendo aquela pessoa ali, aquele ser humano ali está acabado, está arrasado. Então, esse aprendizado, ele vem quando você sofre, quando você passa por mazelas, quando você passa por necessidades. E aí você cria, eu sempre falo isso também, a gente cria várias personagens. Incorpore. Qual é a personagem que você quer ser hoje? Hoje eu quero ser a mulher empoderada. Você está quebrada, mas incorpore. Porque no incorporar, isso vai trabalhar o teu interior. Não tem como você não... Você vai começar a se ver diferente. Você vai se ver diferente. Não deixe que as pessoas vejam a sua fraqueza, porque o mundo não está preparado para lidar com a tua fraqueza. Ela vai pegar a tua fraqueza e transformar nisso um alvo contra você. A não ser que você saiba pedir ajuda, entendeu? A quem possa realmente te ajudar. Porque isso é verdade. A gente está num mundo de competição acirrada. As pessoas, a internet, a rede social, se acham no direito de falar o que quer, o que pensa e julgar, sem mérito, entendeu? Sem profundidade. Então, quando eu falo, você se expõe na rede social, você sabe que ao se expor, você tem que ter maturidade de entender que vai ter aquele ser humano que vai ter ódio de você, não vai gostar de você pelo aquilo que você está apresentando. E tá tudo bem. É que demora para a gente ter essa maturidade, né? De entender que você não vai agradar todo mundo, mas está tudo bem. E assim a gente vai transformando esse mundo que é complexo
de pessoas complexas, de falta de lado humano mesmo, de enxergar, entendeu? De ter essa empatia, de ter essa questão de você entender, entendeu? Um ao outro. Então, é dessa forma. É você expor. Então, cria-se uma empresa, coloca a minha cara nessa empresa, desenvolvo um método, mas o meu lado humano nunca deixou de falar mais alto do que o resultado final que o meu cliente, o meu mentorado, o meu aluno vai receber. Porque eu estou vendo um parceiro ali. Eu estou vendo uma pessoa que o sucesso dessa pessoa vai refletir no meu sucesso também. Isso você está enxergando uma pessoa além do cliente, né? Nós estamos aí, eu trago a questão do network, né? A gente não está no século passado, onde você tinha um diploma que era uma porta de acesso às melhores possibilidades de emprego. Não é mais assim. Quantas pessoas que fazem dinheiro estão sendo muito bem-sucedidos sem ter uma certificação, sem ter um diploma? Apesar de, como educadora, eu vou sempre falar, estude, 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 nunca pare. Mas a gente sabe que a realidade mudou. O mercado hoje, ele não está favorecendo 100% a uma certificação, né? Tem coisas boas em relação a isso, porque você vai identificar pessoas natas, de capacidade natas, que são pessoas inteligentes, fora da curva, mas você também pode valorizar aquela pessoa que está chegando sem conhecimento, está vendendo um peixe que não é um peixe fresco. É uma falsa imagem. Não estou falando de youtubers, de influenciadores, eu acredito que aqui cada um se encaixa naquilo que... Cada um sabe do seu, né? Sabe do seu. Só que eu, como pessoa, eu quero mostrar, olha, a minha verdadeira face é essa, a minha essência é essa, a minha ética é essa. E o network, ele vem hoje para trabalhar isso. Então, a realidade do mercado é assim, se você não tiver parceria hoje, você não chega em lugar nenhum. Se você e ele acaba sendo esse ambiente que pode te impulsionar para ir além, ou então que pode te travar, né? Eu sempre falo aqui, eu falo muito de ambiente aqui, até eu acho que por conta da minha formação de design de interiores, né? Mas eu acho que o ambiente ele pode nos moldar e ele pode te impulsionar para ir além, ou ele pode te amarrar. E aí, o que você permite que esse ambiente faça por você? Né? Que ambientes que você se coloca que agregam na sua vida? O quanto isso realmente está te impulsionando ou não? Né? E a tua profissão, ela é perfeita para explicar isso, porque quando você trabalha com designer, você sabe, né, aonde colocar cada objeto, como combinar cores, como combinar ambientes, você pegar isso, trazer isso filosoficamente para a vida, a essência é a mesma coisa. A essência da vida é você pegar blocos, né, situações e criar um ambiente interno para que você leve, entendeu, a sua essência. A gente nada mais é do que uma casa em construção. A gente se constrói todo dia um pouco. Então, uma casa, você combina um sofá com não entendo nada de design. Eu acho que a gente leva até para a neurolinguística, né? Quando a gente fala da vida, se a vida está... Quando você se sente vivo, você fala de vida, você fala de cores vivas, né? Quando você diz que você está mal, você está meio cinza, está numa bad. Então, a gente usa até a ideia de cores para falar abstratamente daquilo que a gente está sentindo, né? Então, isso se reflete na nossa vida. Você não consegue... se é uma pessoa muito tímida, muito acanhada, dificilmente ela vai conseguir colocar um casaco laranja, cheguei, e entrar numa reunião de pessoas que ela não conhece, porque ela não vai sustentar aquela cor, né? Então, eu acho que tem essa questão de como isso pode influenciar na sua vida, de como isso pode afetar, como o ambiente que você está e as coisas que você coloca à sua volta afetam a sua vida. Né? Por que
Por que que eu não consigo, de repente, sustentar esse casaco laranja, né? Por que que eu estou me acanhando e estou me diminuindo e as pessoas não podem olhar para mim? Olha para dentro. Essa questão dessa análise, né, interior, eu faço uma ponte paralela com as pessoas que você escolhe caminhar também. Tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso é verdade. Então, quando você faz, por exemplo, parcerias profissionais, a gente tem que avaliar e pensar, entendeu? Na essência se combina uma com a outra. Sim. Né? Isso a gente já está trazendo para o mercado profissional. E é a mesma coisa na vida pessoal. Né? Você escolher as pessoas que você traz para a sua vida é essencial. É lógico que a gente é ingênuo. Eu, por exemplo, sempre fui muito ingênuo. Eu fico mais agora. A gente leva mais tempo de identificar, né, o caráter da pessoa, né? Principalmente quando você está num processo de fragilidade. Quando a gente está frágil, a gente tende a enxergar uma pessoa que não existe. Aí quando você enxerga, julga os outros pelos nossos próprios olhos, né? Muitas vezes você não é capaz de dar, eu não sou capaz de dar um golpe a alguém, então dificilmente você vai reconhecer esse golpe quando a pessoa está começando ali. Parece que o negócio tem que ir muito além para você começar a enxergar aquela maldade, né? E assim vai para tudo, assim vale para coisas boas também. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar certas coisas porque a gente ainda não tem aquilo. E aí precisa trabalhar na gente para conseguir enxergar no outro. Então, assim, o nosso bate-papo, ele traz muito essa experiência de vida associada a uma experiência profissional. Você trouxe, por exemplo, como designer, né, você trouxe, olha, como que eu consigo colocar uma casa em ordem? Eu, como professora, como eu consigo colocar a tua vida educacional, profissional em ordem? Então, quando você escolhe profissionais para gerenciar, né, as etapas da sua vida, é importante também você verificar a veracidade desse profissional. Uma coisa que eu sempre falo com meus clientes: vocês têm que me testar 100% o tempo todo, a hora toda, para ver se aquilo que eu estou vendendo para você é verídico. Porque se você não me questionar, se você não me colocar contra a parede, como que eu posso, entendeu, ter a certeza de que eu estou cumprindo com o meu trabalho, se você não está questionando? Então, é importante você verificar se aquilo que eu me propus fazer, que eu digo que eu sou capaz de fazer, você tem que testar isso. Porque falar é fácil. Eu estou entregando, né? Falar fazer é difícil. Então, toda essa junção, né, a gente traz toda essa experiência, toda essa bagagem, por isso que eu falo assim, 50 a mais, para mim, está sendo uma benção. Porque aos 30, você está naquela insegurança de carreira, estabilidade. Aos 40, você leva um baque danado, você vê que você já não tem mais 30, você já está com os 40. Daí em diante, tudo vai cair. Você começa a questionar tudo aquilo que fez lá atrás, e será que eu quero continuar fazendo lá na frente? Aí o seu corpo todo começa a viver a lei da gravidade, tudo começa a cair. Você se olha no espelho, você não se reconhece mais. Mas aí, com os 50 a mais, o que você vê? Rapaz, já caiu mesmo, já está tudo caído. Vamos tentar botar uma massinha aqui para dar uma melhorada. Vamos fazer uma musculação. Vamos tentar manter uma alimentação, uma saúde mental com qualidade, fazendo atividades que te dê uma qualidade mental. E o mais importante disso tudo é a gente refletir todo dia um pouco, porque começar é difícil, mas é necessário sempre recomeçar quando não deu certo. Se não deu certo dessa vez, bora, vamos tentar. Lógico que a gente enfrenta o medo, a gente enfrenta a insegurança, a gente enfrenta aquela questão da rejeição, a gente enfrenta a família, né? Eu falo que a família, a maioria das vezes, é uma pedra no nosso sapato, porque família a gente espera que vai ter apoio, mas nem sempre a família apoia, porque a família não nos vê. Às vezes a gente vai apesar do ambiente, a gente vai fazer as coisas apesar de onde a gente está, né? Quer dizer que nem tudo que está ao redor, que está à sua volta, está te impulsionando, mas mesmo assim você tem que ir.
É interessante, eu falo isso por experiência própria, né? Que toda essa trajetória minha, tanto minha mãe como os meus filhos conhecem muito pouco. Eles não conhecem muito a profissional. Meus filhos conhecem mais a mãe, a minha mãe e a filha. Acho bonitinho que a minha mãe, com 76, ela falou: Zora, eu não entendo nada do que você está falando, mas tudo bem, estou curtindo da mesma forma. Os meus filhos já são mais críticos. Mãe, a senhora não acha que eu deveria fazer isso, fazer aquilo? Então, quando eu trago o contexto de família, é porque realmente isso é até bíblico, né? Que a família, ela é assim, ela é para desafiar a gente o tempo todo. Então, muitas vezes a gente tem que lidar com essa questão também. Por que eu trago o aspecto de família? Que muitas vezes na tua trajetória profissional ou acadêmica, você traz coisas da sua família, tá? Que prejudicam o teu desenvolvimento profissional e acadêmico. A gente tem que estar moldando, lembrando que, como eu falei, atrás de uma profissional que tem casos de sucessos, existe um ser humano que passou por várias mazelas, por várias tristezas, por momentos que ela tentou desistir e jogou várias vezes por alto, começou do zero e está sempre recomeçando. Isso traz agora esse momento que eu falei lá atrás, de que a gente tem que demonstrar isso de uma forma light, sadia, brincando, porque tem muitas outras mulheres, até homens também, que precisam ouvir isso. Tem a necessidade de falar, poxa, se tem alguém que conseguiu, eu vou conseguir. Mas não é fácil, a gente não vai assim, eu não sou muito de colocar panos quentes na realidade, não é. O processo, ele é complicado. Mas aí a gente pega, a gente fala... mas é um trabalho de formiguinha, né? E até assim, até o fato de estar aqui hoje, provavelmente, se a pessoa estiver pronta para escutar isso, esse vídeo vai cair na frente dela, sabe? De alguma forma, ela vai tropeçar num corte da gente falando isso e, de repente, pode ser o suficiente já para fazer essa chavinha girar, para fazer essa mentalidade começar a dar um estalo e dizer, não, isso é importante. Ela pode funcionar para mim. Isso é importante porque quando a gente parte para uma live, né, a gente coloca o nosso rosto aqui à frente, você tem que saber o teu propósito de você estar aqui, entendeu? É lógico que a gente brinca, a gente fala, como eu te falei, às vezes eu falo assim, chupa essa manga, minha filha, porque o problema é teu, não é meu, mas isso é uma forma de brincar, né, de relaxar, vamos embora, você está complicando tudo, é tudo tão mais fácil. Sim. Mas, na realidade, é a leveza do que a gente faz. Mas há um momento que a gente tem que falar sério, um momento que a gente tem que falar claro. E eu não tenho certeza, que uma possibilidade de você abrir, entendeu? Chegar assim, olha, já passei e passo por situações, né, de crise de depressão, de ansiedade, fibromialgia, entendeu? Já fali, já recomecei, já fui top de linha. Então, você mostra que a pessoa que está ouvindo, ela pode se identificar e dizer, bom, se ela pode, se ele conseguiu, se ela conseguiu, por que eu não posso? Não vai ser por uma patologia, seja ela mental, psiquiátrica, o que for, que vai me barrar. É só saber quem pedir ajuda, quando pedir ajuda e onde pedir ajuda. E acreditar no teu potencial. Todo mundo tem um potencial, tá? Eu sempre falo assim, se você não sabe, você não tem a facilidade de pegar de primeira, mete a cara e vai estudar. Eu tive... ao longo da vida, né? Começa estudando, começa buscando alguma coisinha que o caminho vem. Eu, ao longo da vida, entendi, eu tive que aprender marketing, tive que aprender a filmar, a editar vídeo, eu tive que aprender tecnologia, tive que aprender tudo para estar dentro do mercado. Porque se você não tem dinheiro para contratar quem faz, você pega, aprende e faz. E às vezes você vê que vale até mais a pena você aprender, porque o dinheiro que você vai pagar naquele profissional, o trabalho não vai ser o mesmo do que você está fazendo. Porque ali é a tua vida, é a tua essência, você está pegando, lógico, dá trabalho.
Eu vou aprender a editar um vídeo, fazer os cortes, né? Como que faço? Você vai com a sua essência. Eu acho que saber ao menos o mínimo de cada área é a nossa necessidade, até para a gente saber cobrar do profissional depois, até para você saber encaminhar aquilo que você quer, o que, que dá para se fazer, o que, que não dá para fazer, né? Porque senão você larga, é a diferença do delegar e delargar, né? Você acaba delargando tudo na mão de outra pessoa, como se ela fosse responsável. E se você está falando de um negócio, por exemplo, é o seu negócio, é a sua essência que tem que estar ali, é a sua diretriz que tem que estar ali. Né? E é importante também, você não precisa ser especialista em todas as áreas, mas como você falou, se você conhece um pouquinho de marketing, você conhece um pouquinho de edição, você conhece um pouquinho de algumas ferramentas, você tem um olho clínico e crítico para identificar aquele profissional que você está contratando. Sim. Hoje eu acredito que a gente não consegue fazer tudo sozinho dentro de uma empresa. No início a gente dá até a cara, né, a tapa, a coragem, porque você não tem dinheiro para pagar. No momento que você tem, você vai ter um viés de capacidade de identificar o profissional que você vai estar contratando. Mas, mediante tudo isso, a importância e a essência de tudo que a gente está conversando é o seguinte: não tem como você separar o profissional da tua pessoa humana, entendeu? Daquilo que você é. Por mais que se pregue que o profissional é profissional e você no seu pessoal é o teu pessoal, já é comprovado cientificamente que não tem essa separação. O nosso cérebro, ele não trabalha com essa distinção de presente, passado e futuro. Nosso cérebro não identifica. Tanto é que uma lembrança que você tem para o teu cérebro é uma lembrança real, não é uma lembrança do passado. Então, você tem que estudar para entender até como funciona o teu cérebro. Quando você faz o pensamento positivo, o pensamento positivo é balela. Não, não é balela, porque o teu cérebro ele está associado a tudo que é negativo. E tudo começa com o pensamento, né? A gente é do tempo da caverna, né? No tempo em que a gente era o instinto de autossobrevivência. Então, você tinha que viver em alerta. Isso continuou no nosso DNA até hoje, não mudou essa essência. Entendeu? Essa questão de que o cérebro da gente está sempre esperando o pior. Ele não está esperando o melhor. Então, é lógico que você ter essa autoconversa contigo mesmo, não estou dando uma de terapeuta aqui, mas funciona. Funciona. Quando você... eu não sou capaz. Você fala, não, eu sou capaz. Você está dizendo que é capaz, então você briga com você mesmo. Não, você não é capaz. Eu falo para você que você é capaz e a gente vai fazer isso. Entendeu? Eu não consigo falar inglês. Por que você não consegue falar inglês? Eu estou dizendo para você que você consegue, então a gente vai aprender a falar inglês. Eu não consigo passar numa entrevista. Você consegue sim. Basta você... Tudo começa pelo acreditar, né? Pelo acreditar e pela fé. Então, se você não tem uma fé, algo divino, pelo menos tenha fé em si mesmo. Na sua capacidade. Sim. Entendeu? De você... acreditar que você é capaz de aprender, sim. O medo, ele existe, o tempo todo ele vai existir, é uma natureza, é da nossa natureza sentimento. O medo é um sentimento de alerta por algo que é inesperado. Agora, a decisão... Daquilo que a gente não conhece, principalmente. Agora, a decisão de que você vai ficar pelo medo e não fazer nada, ou paralisado medo e fazer tudo, você que vai decidir. Exatamente. Então, toda a tua trajetória... Então, vamos aqui criar o que é um ser humano. O ser humano, ele é composto de habilidades, necessidades, dificuldades, mazelas, etc, etc. Esse ser humano, ele tem que ser construído desde pequenininho. Eu sempre falo, gente, os pais, principalmente os pais, têm que ter consciência. Desde bebezinho, tá? Ou mesmo antes, quando a mãe está gestante, começa a ler livro para o bebê. Passa a ler, mesmo um bebezinho na barriga. Depois, passa a ler para contar historinha. Depois, quando ele está começando a ser alfabetizado, lê junto com ele. Porque essa criança, isso é um exemplo,
ela vai desenvolver a paixão pela leitura. E a criança que desenvolve a paixão pela leitura nada segura. Ela vai ser uma ótima aluna, essa criança vai ser um ótimo profissional, porque ela desenvolveu uma habilidade lá desde a barriguinha. Então, a consciência familiar, ela é muito importante. Aí eu trago um assunto que é extremamente relevante a gente falar com seriedade. Atualmente, os pais e os responsáveis estão colocando a educação dos seus filhos na mão dos professores, das escolas. A gente não é obrigada a educar, a não ser aquilo que a Constituição diz, ou a BNCC diz. A escola ensina, ela não educa. O profissional da educação, ele vai criar aquele indivíduo que está na escola a ser um cidadão de valor, a estar aberto no mercado de trabalho e para a vida acadêmica. Não está escrito nada lá dentro da Constituição da BNCC, da LDB, que nós somos responsáveis pela educação familiar. Aí a gente... Cadê essa família? Cadê esse pai? Cadê essa mãe? Cadê esse responsável que hoje delega para os outros porque não tem a coragem de procurar conhecimento? Porque filho não vem com manual. A gente aprende apanhando a ser pai e mãe. E mesmo que tivesse um manual, ia ter que ser um manual para cada filho, né? Porque cada um vem diferente do outro, então você vai se moldando conforme as situações vão aparecendo, não tem jeito, né, Zoraia? Então, quando você pega uma criancinha dessa, desde de pequenininho, com os 4 anos, que é obrigatório na educação do Brasil, com 4 anos já está matriculado numa escola, o pai e a mãe que não colocar, ele está sujeito a passar por processos judiciais, porque é lei. Você pega uma educação que já não tem qualidade. Você tem um profissional que não é valorizado, que não está querendo estar ali mais. Porque, além de ganhar muito pouco, está numa violência constante em que os alunos agridem os pais dos alunos, apoiam a agressão dos seus filhos. Então, o que é a construção dessa natureza do ser humano? Isso eu deixo no ar para nosso bate-papo. No próximo episódio. No próximo episódio a gente consegue falar sobre isso justamente. Qual é o ser humano que você está criando? Sim. Entendeu? Para os próximos anos. Qual é essa geração que está vindo agora? Qual é o legado que você está deixando? Eu sei que o legado que eu deixei para 2 filhos, que é um de 32 anos, de 31 anos, dura, rígida, mas sempre a favor da educação, tanto é que ambos têm pós-graduação, são muito bem sucedidos. O meu caçula, além de ter pós-graduação, inventou de fazer mestrado, eu estou dando parabéns para ele. Tem o mais velho, que é o Torrento, sabe? Cara fechado. Super bem sucedido, não é fechado assim, porque é advogado, sabe? Então, filho advogado acha que pode argumentar com a mãe igual um advogado. Aí... A mãe aí... Pega uma mãe que sabe argumentar também, em vários idiomas. Para aí, que antes de você ser advogado bem-sucedido, eu sou sua mãe. Eu posso estar aí, que eu pego a bengala e tasco na tua cabeça. Isso só para a gente dar uma amenizada. Mas a pergunta é essa. Qual é o legado e qual é a lição que você está deixando para o teu filho ou para quem você cria, para ele gerar a próxima geração? A minha geração já está criada. Meus filhos, o que eu tinha que dar de ética, de princípio e valores, eu dei. Se eles vão seguir ou não, aí eles já são adultos, mas não vou poder dizer que a mãe não foi rígida em relação à educação, a comportamento, a integridade. Não pode mentir, não pode fazer corrupção, não pode estar mentindo e nada que é ilegal. Eu tenho essa minha consciência que eu estou fazendo. E você? Qual é a consciência do que você está fazendo para o teu filho? Você está delegando a educação, que é a tua responsabilidade, a um terceiro, que você não conhece esse terceiro. Você não sabe a ética desse terceiro, você não sabe o princípio desse terceiro, você não sabe se ele é capaz de educar o teu filho. O que você quer ver quando o teu filho tiver com seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos? Bem-sucedido, bem equilibrado, com saúde mental, física e espiritual, ou você quer ver aquele adulto totalmente desequilibrado, que não consegue nem entrar para o mercado de trabalho
e muito menos desenvolver uma vida carente de afeto só, né? Qual é o teu legado que você está deixando para o teu filho, para a tua família? Qual é a tua função nessa? Ou você prefere delegar para os outros? Aí, chupa essa manga, né? Depois dá a resposta para a gente. Que fica para o próximo episódio. Próxima vez a gente já tem por onde começar. Temos. Eu quero ver o que a galera vai falar disso tudo, viu? Porque essa experiência... Foi um prazer te receber. Foi um bate-papo lindo. Bate-papo gostosíssimo e até gostoso de ver que assim você abriu sua história aqui, a sua trajetória de vida, sua trajetória de transformação e o quanto a vida te ensinou a ir nesses caminhos, o quanto os ambientes que estavam à sua volta te impulsionaram ou te desafiaram a fazer mais. E muito obrigada por aceitar o meu convite aqui. Não, eu que tenho uma gratidão imensa por essa oportunidade. Espero a gente ter mais oportunidades, porque assim é sempre muito bom trazer esses temas que às vezes assim passam despercebidos, né? Mas que a gente tem que tocar na feridinha e chamar para a consciência, chamar para a atenção. Sim. E você abriu uma porta, quer dizer, você escancarou uma porta para, através de experiências minhas, da minha própria vida, dificuldades, enfim, questões até de saúde, poder mostrar e falar assim, vale a pena, gente, vida vale a pena, sim, você procurando a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, e quando você não souber pedir ajuda, entendeu? Tenta pedir uma guia a Deus, que com certeza você vai dele vai colocar alguém na tua vida para te ajudar no momento certo, na hora certa, tá bom? Beijo no teu coração. Me conta só, se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas te acham na rede? Então, no Instagram é @teacherzoraia, no LinkedIn, Zoraia Benvenuti, né? No TikTok também, Zoraia Benvenuti. Enfim, nessas redes sociais... Na descrição aqui do vídeo também. E nessas redes sociais, pode conhecer um pouquinho do meu perfil profissional, entendeu? Conhecer um pouquinho agora os bastidores, porque eu já estou começando a lançar nas redes sociais os bastidores dessa nova versão, que é a versão da pessoa atrás de uma profissional, né, com casos de sucesso. E essa profissional, ela vai mostrar um pouquinho do que ela passou há 54 anos da vida dela, para conseguir chegar aqui, entendeu? E ter, assim, uma coletânea de casos de sucessos comprovados, testificados, e principalmente a experiência de conseguir enfrentar todas as dificuldades, as mazelas, tendo Deus sobre todas as coisas e fé no coração de que a gente pode sempre se reescrever, se reinventar. E por mais que você leve 300 tombos, vão levantar os 300 tombos, porque a vida é para continuar seguindo. Beijo no teu coração. Muito obrigada. E a você que ficou aqui no final desse episódio, a gente se vê na próxima. Com certeza. Todo dia a gente está contando a história de alguém e como o ambiente pode transformar a história dela e a sua. Parabéns pelo ambiente que você me proporcionou hoje, de contar um pouquinho da minha trajetória. O teu ambiente, ó, lindo. Deus te abençoe por tudo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.